Fala, povo abençoado. Então, meu nome é Michael Mendes. Estou aqui para gravar um vídeo falando sobre um pouquinho da história da intervenção, da segurança no sistema prisional. Para quem não me conhece, eu sou policial desde 99, então 24 anos de polícia e praticamente 16 anos trabalhei diretamente no sistema penitenciário. Trabalhei aqui no Distrito Federal. Tive a oportunidade de trabalhar em outros estados, como Rio Grande do Norte e no Ceará. E conheci praticamente todos os estados do Brasil através de cursos e treinamentos. E qual é a ideia de gravar esse vídeo? A ideia de gravar esse vídeo é trazer um pouquinho da história de como tudo começou no quesito grupos táticos, intervenção tática, grupos especializados no sistema penitenciário, né? Hoje está aí a Polícia Penal muito bem colocada dentro do sistema. Graças a Deus essa mudança veio, mesmo que tardiamente, mas é uma mudança necessária. Mas é importante a gente lembrar um pouquinho do passado e narrar alguns fatos, né? O que eu vou falar aqui não tenho pretensão nenhuma não de falar tudo sobre o sistema penal brasileiro. Vou falar um pouquinho do que eu vivenciei nesses 16 anos trabalhando diretamente no sistema, experiências também que eu tive com colegas de todos os estados brasileiros, as histórias que eles me contaram, as histórias que a gente vivenciou durante cursos e treinamentos. E por que que isso é importante? Eu vejo da seguinte forma: nós precisamos resgatar e contar a parte da história, tem que ficar registrada de alguma forma. Há algum tempo, conversando com alguns colegas, tem um colega meu, Rodrigo, que ele me encheu bastante ali a cabeça, né, na questão de escrever um livro dessa parte, mas eu confesso que não me sinto bem ainda para escrever, não tenho esse dom, também não tenho o dom da câmera aqui não. Mas hoje, com a facilidade que se tem de gravar um vídeo, de poder colocar as ideias, né, nesse formato e, e deixar isso de alguma forma memorizado, eternizado, gravado, que seja, e que as pessoas possam utilizar esse material, para mim é uma forma de contar um pouquinho da participação das pessoas que eu conheço, que fizeram essa grande transformação no sistema penitenciário, porque alguém tem que contar essa história, porque tem muita gente que acha que nada mudou, o sistema penitenciário tem crise sim, né? Tem problemas, até hoje tem muitos problemas para serem resolvidos, mas muita coisa mudou, muita coisa melhorou do que era no passado, isso aí não há dúvidas. Se você perguntar para qualquer policial penal hoje, né, qualquer agente penitenciário antigo, e você tiver a oportunidade de conhecer um pouquinho da história do passado com o que é agora, você vai ver que evoluiu bastante. Só que muita gente não conhece. Não conhece por quê? Falta de informação, infelizmente. Quando as pessoas vão falar de sistema prisional, elas focam em quê? Nos problemas. Então vamos falar só dos problemas, vamos falar só de superação, de rebelião, de fuga. Então, e não fala das coisas que evoluíram tanto na parte de segurança, que é o mais importante, como até mesmo na parte de ressocialização, reeducação, reinserção social, porque essas coisas caminham juntas, né? Caminham juntas a segurança com a parte social, porque sem segurança a gente não consegue fazer a parte social. Então, mas o foco não é exatamente isso, o foco é contar onde iniciou-se esse movimento, não foi feito por uma, duas, três pessoas, foram várias pessoas, né, no país todo, cada estado vendo a necessidade que tinha naquele momento de melhorar, de buscar mudar o sistema,
E lógico, tem algumas pessoas que têm papéis importantes nessa mudança. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que fica um pedaço da história. Quem estiver assistindo e quiser comentar, quiser entrar em contato, os próprios colegas que me conhecem, se ficar faltando alguma coisa, a gente conversa e coloca mais dados. A ideia aqui é trazer a história do sistema prisional de um outro viés, de uma outra fonte, que não seja só a fonte negativa, só a fonte das coisas ruins que acontecem. Tem muita coisa boa que acontece no sistema até hoje, ele está em evolução o tempo todo, mas é legal a gente entender um pouquinho como isso começou, desde quando, as pessoas, né, que se envolvem até hoje, que se envolveram desde lá de trás, para que se evoluísse nesse ponto. Então, como eu disse, a ideia aqui é trazer de uma forma bem prática, bem leve, um pouquinho da experiência que eu tive, a experiência que eu angariei conversando, né, trocando ideia, trocando histórias com outros colegas, inclusive os mais antigos, assim que eu entrei no sistema, os antigões, né, como a gente chama, que muitos já se aposentaram. Então, é legal a gente deixar um pouquinho desse legado, um pouquinho da história, para quem tiver curiosidade de conhecer e saber como anda e como vem evoluindo o sistema, vai ter alguma fonte ali de informação. Eu gosto desse tema, gosto dessa área. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu iniciei na parte, né, dando treinamento para os policiais penais, né, os agentes penitenciários, enfim. E eu vi essa necessidade, principalmente quando eu dava aula em curso de formação, da gente contar a história de tudo que se vivenciou até o momento, aquilo que foi feito no passado, o que deu errado, o que deu certo, por que que hoje é assim, por que que existe procedimento, por que que existe rotina, por que que essa rotina é assim, e contextualizar isso com o que a gente vivenciou no passado. Então, é legal a gente deixar isso como uma disciplina. Então, há alguns anos eu venho trabalhando nisso, já dei essa instrução, essa disciplina, quando eu tive a oportunidade de coordenar alguns cursos operacionais no sistema prisional. Eu sempre que podia, eu colocava isso como ou uma palestra, ou mesmo uma aula, para que aqueles agentes, principalmente os mais novos, que não tinham vivenciado ainda, ou já pegaram um sistema já com segurança suficiente, que não tivesse rebelião, etc., eles tivessem noção de tudo que foi feito para se chegar naquele modelo, naquele ponto. Beleza? Então a ideia é essa, a ideia do vídeo é essa. Então, se puder, fica com a gente aí, acompanhe. Fica o meu abraço aí aos meus amigos, os guerreiros e guerreiras que eu, né, tive a oportunidade de conhecer durante esses anos, que agregaram muito valor na minha formação profissional também. Então, vou passar aqui, fiz uma apresentação básica só para me ajudar também, para me orientar, né, para eu ter uma linha de raciocínio, beleza? Vou passar aqui para vocês. Então, é uma apresentação simples, a gente vai falar, né, como o próprio nome diz, tá aí a história e a evolução da doutrina de intervenção prisional. Tranquilo? Que eu espero? O que a gente vai falar? Falar rapidamente, né, eu já comentei aqui no início, sobre a crise no sistema penitenciário. Isso aí é fácil, porque qualquer pessoa, até os leigos que acompanham um pouquinho de notícias, sabe das mazelas e dos problemas que existem no sistema. Né? A nossa função como operador de segurança pública é de justamente arrumar soluções para esses problemas. Uma das soluções foi a criação de uma doutrina, inicialmente, de intervenção tática prisional. Vou falar detalhadamente dela, né? O vídeo, o cerne desse vídeo é isso. Dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação dos grupos de intervenção, que é bem interessante. O avanço, depois da criação desses grupos, o avanço nos procedimentos e rotinas.
E por fim, vou dar uma pincelada, não dá para entrar no tema, até porque o vídeo vai ficar muito longo, sobre a evolução, né, o que isso contribuiu para a evolução e a chegada aí da Polícia Penal. Tranquilo? Missão, eu gosto muito dessa frase. Olha que legal, interessante. A história é absolutamente fundamental para um povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Eu acho legal porque é justamente o que eu penso. Principalmente para você que está entrando hoje, para você hoje, eu vejo muita gente aí na internet, né, nas redes sociais, eu quero ser policial penal, né? Depois que o sistema penitenciário ganhou esse status, né, os agentes penitenciários ganharam esse status de polícia penal, aumentou bastante a quantidade de pessoas com vontade de fazer parte dessas instituições, o que a gente não via antigamente. Parece brincadeira, mas só a questão de um nome. Olha como é que o nome, né, uma nomenclatura, ela é importante. Antigamente, agente penitenciário, o próprio nome agente penitenciário, ele carrega um peso enorme. E carregou por anos e anos. Carcereiro, agente penitenciário, agente carcerário, guarda de presídio, enfim, tinha um peso, não é? Uma carga, eu diria até negativa em alguns momentos. E se você perguntasse para algumas pessoas antigamente, você quer ser agente penal? Deus me livre, né? Virava o rosto, ninguém queria, não quero. Hoje não, falar polícia penal, meu sonho é ser PP, meu sonho é ser polícia penal, bacana, né? Eu sou policial, como eu disse, há 24 anos e apoio bastante quem queira entrar na carreira da segurança pública em geral, em qualquer força de segurança pública. Se é o seu sonho, corre atrás, vai em frente, que o país precisa disso. Nenhum país vai para frente se não tiver segurança para a sua população. Enfim, então, como está escrito aí, né, no slide, é importante a gente conhecer da história, porque senão a gente acaba entrando numa teoria do Big Bang, né? A cada 10 anos que passam, né, se não tiver alguém ali para contar a história, se não tiver um acompanhamento das pessoas mais antigas, da vivência, as pessoas acabam achando que tudo começou dali. As pessoas acabam achando que tudo começou dali e esquecem o que já foi feito lá para trás. E é muito importante entender a história, porque senão a gente pode cometer o pecado e o erro de cometer os mesmos erros do passado, porque muitas coisas foram testadas durante anos e anos em relação à segurança e rotinas. Algumas deram certo, né, e são usadas até hoje, outras não funcionaram tão bem. E se a pessoa não tem esse conhecimento do que já foi feito, ela acaba repetindo, né? Eu tive uma ideia, vou fazer isso. Não, mas é porque ela não sabe que isso já foi feito, já se tentou fazer assim e deu errado. Então, assim, para a gente não cometer os erros do passado, né, vamos conhecer a história. Beleza? Passando. Necessidade de grupos especializados no sistema. Então, eu peguei um dado, presta atenção, esse dado ele é recente, não, eu queria muito ter os dados mais antigos, mas eu peguei ele para a gente contextualizar a importância, né, da criação dos grupos. O CNJ mantém desde 2008 um sistema de registro das inspeções prisionais que os juízes são obrigados a fazer periodicamente. Através desse sistema, sabemos que entre 2008 e 2022 foram registradas 2.005 rebeliões prisionais, média de 133 por ano, e ocorreram aproximadamente 133 fugas, né? Acredito que 133 mil pessoas, né? Aí não consegui ver o dado se era. Deve contar tudo, né? Semiaberto, aberto, fechado, todos os regimes e todos os presos no país todo. Ou seja, cerca de 9 mil por ano. Aí pode muita gente, Mike, é muito, é pouco. Dado de 2008 a 2022. E muita coisa mudou, muita coisa melhorou. Imagino que era antigamente quando não tinha, que não se tem esses dados. Posso falar para você que tivemos períodos aí entre 90 até 92, né, que todo mundo lembra do Carandiru para frente, aí tivemos diversas rebeliões, tem muitas. Enfim, não é o caso. Eu trouxe esse dado aqui
só para a gente ver o tanto que é necessário ter. Se eu tendo pessoas especializadas, porque em alguns estados, nesse período de tempo, já existiam grupos especializados. Lógico que eles estão a cada dia em evolução, né? O grupo tático ele auxilia, mas ainda depende de toda uma mudança de cultura no sistema. Enfim, mas o dado aqui é para a gente contextualizar a necessidade. Aí tem uma curiosidade, lembrando que eu estou falando aqui da intervenção, doutrina de intervenção e segurança prisional. Aí uma curiosidade que justamente, né, como eu falei, na disciplina do histórico da intervenção, e aí a gente vai estudando, vai evoluindo, e um colega que me trouxe esse dado, e depois eu fui pesquisar e achei. Um colega me falou, né, o Caveira, né, o Jean Batista Caveira lá do RN, ele falou: Mike, você sabia que o BOP foi criado depois de uma rebelião numa cadeia, assim, assim? Eu falei: não sabia não. E aí fui pesquisar e realmente, né, isso aí é oficial, você entrar lá na página do BOP do Rio de Janeiro, se você jogar na internet lá no Google, você acha. Inclusive foi de lá que eu tirei. Então, uma ocorrência de 1974, né, que culminou na criação do BOP do Rio. A ideia de criar o BOP surgiu após o trágico desfecho da ocorrência com reféns no Instituto Penal Evaristo de Moraes, conhecido como Galpão da Quinta, em 74. Na ocasião, o diretor do presídio, o Major PM Daci Bittencourt, foi tomado de refém e depois morto juntamente com alguns presos após a intervenção da força policial. O então capitão da PM, o Paulo César Amêndola, que presenciou o gerenciamento daquela crise, propôs ao comandante-geral a criação de um grupo de policiais que fossem especificamente treinados para atuar em ações de extremo risco. Ou seja, ali ele já viu que precisava de um grupo. A partir da rebelião do Galpão da Quinta da Boa Vista, iniciou-se o estudo das ocorrências com reféns em outros países e outros grupos de policiais preparados para agir nessas situações. Então, olha só, né, o BOP, aí, que é uma instituição né, muito famosa aí por sua atuação, teve início dentro, né, a ideia pelo menos surgiu dentro de uma ocorrência no sistema penal. Você vê o tanto que a segurança no sistema penal tem a ver com a segurança pública, a segurança na rua, e é importante ter um grupo especializado para tratar disso. Tá? Então aqui foi só uma curiosidade. Vamos prosseguir. Aí, né, visto isso, você viu lá na própria ocorrência, o diretor do presídio era um policial militar, a ocorrência atendida pela PM, e isso foi mais comum do que se pensa. Por muitos anos, né, se eu voltar a fita 20 anos, 25, 30 anos atrás, na questão da segurança do sistema prisional, sempre foi a polícia. Sempre foi a polícia, sempre esteve envolvido com a polícia, polícia militar, em alguns casos, né? Cita aqui o DF ficou a cargo da Polícia Civil, mas sempre teve o contexto policial. Aí, com o passar dos anos, né, com a Constituição de 88, isso aí foi mudando e foi se tirando a polícia de dentro do sistema. Alguns estados rapidamente fizeram essa troca, né? Muito rápido, tiraram a polícia e já colocaram seus quadros próprios né, de governo de estado, mas fora do contexto da segurança pública, que na minha opinião foi o grande erro, mas sempre teve essa ligação. Por que é bom falar dessa ligação? Para você entender lá no final como é que se chegou à importância de se virar a polícia penal. Só para isso. Mas como está aí no slide, né, antigamente a atuação no controle das rebeliões era feita apenas pela polícia militar, em especial pelos batalhões de choque. Porém, esse tipo de atuação ainda necessitava de melhorias, pois no contexto geral apresentava alguns pontos críticos. Então vamos lá. De forma alguma aqui, desmerecendo o trabalho da PM. Até porque eram eles que faziam a segurança em muitos estabelecimentos. E quando tinha ocorrência, não existia, se eu puxar aí para essas datas aí, década de 80, não existia grupo tático dentro do sistema prisional, de forma alguma. Mas já existiam os batalhões de choque na PM. Então eram eles que tinham a função principal de atender esse tipo de ocorrência. Só que, com o passar dos anos, as pessoas viram, quem trabalhava no sistema, que
faltava, faltava alguma coisa. Poderia ser melhor, tinha que melhorar, mas não tinha como você pegar a PM e jogar lá dentro, um grupo de choque. Enfim, precisava de uma mudança. É aí que entra o que a gente está discutindo aqui, da criação dos grupos, né? Vou falar agora dos pontos críticos, aí você vai entender onde eu quero chegar. Pontos críticos. Presta atenção, é uma aula, hein? Praticamente isso aqui. Tempo de resposta. Qual era o grande gargalo que se tinha os grupos da Polícia Militar no atendimento das ocorrências dentro do sistema penitenciário? O tempo de resposta, porque, vamos lá, eu vou chutar, não, né, não conheço pais todos os batalhões de choque, mas 90% deles ficam afastados dos sistemas prisionais. Podem até ficar perto de algum, mas se for para atender outras unidades penitenciárias, sempre vai estar distante de alguma delas. Então, esse tempo de resposta entre a crise, aconteceu a rebelião, o problema, a briga, a fuga, etc., acionava a PM. O tempo que a PM levava para chegar na unidade era né, o trânsito, o próprio deslocamento já por si, quando chegava lá, a situação estava muito pior do que do que do que se iniciou, ou se já tinha resolvido, né? Quem fugiu, fugiu, quem morreu, morreu e por aí vai. Então isso por anos foi um grande problema, e não por culpa da Polícia Militar, é o órgão que tem que atender tanto aos distúrbios na rua, outras situações, e tinha mais essa função de atender o presídio. Mas o tempo para o atendimento ele era muito ruim. Vou citar um exemplo aqui do Distrito Federal, e na época, eu também, se você não sabe, eu fui policial militar quando eu entrei em 99, mas o tempo de resposta aí variava entre 30 a 45 minutos se tivesse um acionamento uma rebelião na Papuda, para o batalhão de choque chegar lá e iniciar a retomada. Imagina o que acontece, né? Mesmo se alguém estiver assistindo aí que é leigo no assunto, mas você imagina uma rebelião começa e demora 30 minutos para chegar uma tropa especializada para iniciar o combate, né? Então, praticamente tudo já está pegando fogo. O segundo ponto crítico, que com os estudos se notou que precisava também a necessidade de uma força que fosse já do sistema, porque a PM chegava, ótimo, beleza, batalhão, força total, entrava, só que eles nem sempre conheciam a estrutura da unidade, por mais que tenha essa ligação, né, sistema prisional com a segurança pública, dependendo do comandante da PM, do comandante do choque, o pessoal sempre entrava em contato para estar atualizado sobre a planta das unidades prisionais. Existe essa troca de informação, existe. Mas o sistema ele evolui, ele muda as construções, assim como no Brasil, né, que o brasileiro tem essa mania de criar puxadinha, etc. Nas unidades prisionais é a mesma coisa. Está sempre em reforma, sempre em ampliação, sempre em mudança. E essas tropas chegavam lá, não conheciam, adentravam, então até eles entenderem o ambiente, saber, até para saber onde vai, né? Ele chegou lá, a pessoa que pediu o apoio da BF chega, não, briga generalizada no bloco A do presídio tal, na ala tal. O policial militar não ia saber. Se não tivesse alguém para conduzi-lo até lá, ou uma planta para mostrar, tudo isso aí é questão de tempo, né? Se perdia tempo para chegar. Às vezes ele entrava tudo quebrado, porta quebrada, ele não sabia uma rota alternativa para chegar naquele mesmo lugar. Então, tudo isso e o tempo rolando para ação. Então, o desconhecimento da estrutura ele também é um ponto crítico de eu ter um grupo que vem atuar e que ele não é diretamente, não conhece a unidade, a estrutura. Outro ponto, a atuação genérica. O que significa atuação genérica não cirúrgica que a gente coloca ali? Isso aí é um termo, né, que a gente usa para dizer o seguinte: chegou a tropa de choque, eles entraram, tá tendo uma rebelião, tá tendo uma briga, eles vão entrar com força total, joga todo mundo profundo lá, né? E eles não têm ali a função final ali de identificar os autores daquela briga, daquela rebelião. Eles querem conter, isolar
e seguir o protocolo e a doutrina deles de gerenciamento de crise. Então, isso aí também viu-se que era ruim, porque a gente precisa identificar os responsáveis, os cabeças, tirar as pessoas, separar os grupos, se eles estão misturados, se não estão. E uma tropa de fora não tem essa informação. Quem vai ter essa informação? Só quem está lá dentro. Então, tendo um grupo lá dentro, essa ação ela é mais cirúrgica. Um grupo que já conhece o modus operandi do preso, já conhece o preso fulaninho, preso ciclano, já sabe quem é quem. Quando a própria tropa entrar, aquele grupo especializado, fizer a intervenção tática, ele já vai direto nas pessoas, vai buscar aquelas pessoas. Então, vai buscar aquelas pessoas. Então, fica melhor de trabalhar. Desconhecimento dos protocolos internos, o que seria isso? Ação, conteu, isolou, etc. O que vamos fazer depois? Para onde esses presos vão? Lógico, vai ter o atendimento médico, tal, socorro, isso aí básico. Mas depois daqui, qual ala, qual cela, qual o melhor lugar? Vou separar o preso, não vou. Se eu for separar em quantidade, como é que vai ser a revista, etc. Tudo isso aí, se eu não sei os protocolos internos daquela unidade, ou eu vou criar e fazer do meu jeito, e muitas vezes aquele jeito, ou ele pode ser mais demorado, ou ele pode ser mais inseguro, etc. Eu conhecendo e tendo esses já protocolos dentro da unidade, fica mais fácil de trabalhar. E a falta de continuidade. O que é a falta de continuidade? Que a gente percebeu muito, que também era um dos principais problemas. As unidades vinham, interviam de fora, resolviam o problema, com certeza, entrou com força total, era para resolver, resolvia. Tranquilo, resolveu, acabou a rebelião, acabou a crise, acabou o que tinha que acabar. Pegou, colocou todo mundo na cela, etc, etc, foi embora. Foi embora, ou no mesmo dia, ou na mesma hora, ou no outro dia, tudo de novo. E se você perguntar para qualquer policial mais antigo, policial militar, que fez parte de batalhão de choque, e que teve a oportunidade de atuar em rebeliões, ele vai te falar isso. E era uma das coisas que, até conversando com algum deles, eles relatavam e achavam muito ruim. Poxa, a gente vai lá e está enxugando gelo. Entra, vai lá, resolve, arrisca a vida, etc. Sai, no outro dia rebelião de novo. Por quê? A falta de continuidade. Porque eles tinham esse poder de ir lá e resolver o problema, e sabiam, entendiam da segurança, etc. Faziam a coisa acontecer e saíam. Só que as pessoas que ficavam lá, né, as mesmas que por um erro ou por falta de conhecimento técnico, ou por falta de doutrina, falta de procedimento, acabavam por vezes deixando aquilo acontecer de novo. E aí foi uma das vantagens da criação de grupos de intervenção dentro do sistema, porque como o grupo é de dentro do sistema, são agentes, né, policiais que já trabalham lá, que já conhecem todas as rotinas, que já melhoraram esses procedimentos, já melhoraram a segurança, então intervém, assume a posição e não sai de lá até resolver. Então tem uma continuidade no trabalho, porque o cara já trabalha ali, ele já está ali todo dia, né? Então, normalmente os grupos táticos que são do sistema, se tiver um problema, ele vai estar ali naquele dia, no outro, no seguinte, no terceiro dia, no quarto, então vai dar continuidade a todo aquele trabalho que se iniciou com a contenção da crise. Então é isso, tá aí, a gente analisou rapidamente os pontos críticos, né? Mais uma vez falando, não denegando, pelo contrário, enaltecer mais o trabalho da Polícia Militar, dos batalhões de choque. Tem sempre que estar trabalhando junto com, até hoje, com a Polícia Penal e com os grupos, porque mesmo que existam grupos táticos dentro do sistema, nunca, né? Quais são as vantagens dos batalhões de choque? Lógico, o efetivo é o primeiro deles, né? A quantidade de equipamentos, né, armamento, etc. Então, sempre a Polícia Militar ela vai ser auxiliar hoje os grupos táticos dentro do sistema, porque mesmo que tenha o grupo, a quantidade ainda é pequena. Então, às vezes, uma intervenção, algo maior que necessite desse efetivo, sempre quem vai socorrer é a Polícia Militar. Então, hoje, trabalho integrado. Mas a criação dos grupos dentro do sistema, se a gente for avaliar todos esses pontos críticos, você vai perceber que há justamente essa evolução, porque eu consigo trabalhar e mitigando uma por uma dessas deficiências. Beleza? Vamos para o próximo. Aí, né, que eu já falei, após os estudos dos pontos críticos na atuação em crise no sistema, fica claro a necessidade de se pensar na criação de grupos táticos dentro do próprio sistema e que seriam capazes de atuar de forma mais eficiente. Que esse foi o caso, tá joia? E aí eu entro no cerne aqui do
vídeo, da matéria, que é a história. Então, falei um pouquinho da necessidade, né? Então, isso aconteceu, foi de forma evolutiva, e todos os estados praticamente, cada um no seu tempo, no seu time ali, no seu ano, viu que precisava atuar de forma mais eficiente, precisava de um grupo dentro do sistema, tá? O primeiro deles, primeiro grupo que focou nisso, que focou na intervenção, que foi criado, foi a DPOI, né, aqui no Distrito Federal, no ano 2000. Então já existia, antes disso, já existia um grupo de agentes lá que trabalhavam e viu essas necessidades e falou, não, tá errado, tá errado, tá errado, a gente precisa, né, precisa de um grupo aqui dentro que dê uma resposta mais rápida, que seja eficiente, que dê continuidade no trabalho, etc. Então, esses agentes se juntaram e conseguiram juntar ao Distrito Federal, ao governo, a criação desse grupo. E a partir daí esse grupo começou a estudar, a treinar, a criar protocolos ali de intervenção, e aí foi a vantagem, ó, para você ver como é que é legal, já já eu vou falar dele ali na frente, mas um desses caras que foram primordiais para essa mudança, ele era oriundo, ex-policial militar, né, que virou agente penitenciário, que na época é da Polícia Civil, mas não vou entrar muito nesse detalhe. Ele, oriundo da PM, foi trabalhar no sistema e era do batalhão de choque, era do Patamo. Então já tinha aquela bagagem de controle e gerenciamento de crise. E isso foi um ponto positivo, um start, porque estando ali dentro, né, vendo como é que as coisas aconteciam, vendo as coisas erradas que tinham lá dentro, por que que as rebeliões aconteciam, porque sempre para uma rebelião acontecer, isso é fato. É falta de protocolo de segurança. Ponto. Isso é ponto. Alguém errou na segurança e que deixou esse tumulto crescer ao ponto de virar uma rebelião. E não existiam protocolos também, né? Quando não se existe protocolos, não se conhece protocolos de segurança, isso também facilita. Então, esse colega, junto com outros colegas, né, vários policiais, ex-policiais militares que foram trabalhar no sistema, viram essa necessidade. E aí, com esse conhecimento, falaram, não, a gente precisa montar um grupo aqui, né? Então, foram trabalhando ali, juntando pessoas que tinham essa mesma visão, para se criar o grupo. Se criou e daí a coisa foi caminhando. Aí vou falar aqui, né, especificamente dessa história da DPOI, porque foi um divisor de águas, né? Vários estados fizeram a sua parte. A criação dessa primeira doutrina, que ela foi se espalhando no país, e depois daí cada estado foi dominando sua técnica, criando seus procedimentos, suas rotinas, né, suas adaptações ali para a segurança prisional. E hoje, graças a Deus, todos os estados têm grupos fortes, eficientes, na atuação e no gerenciamento de crise. Depois da criação, aí fazendo uma linha do tempo ali, pegando só os pontos ali que eu julguei mais importantes, foi criado em 2000 e 2002. Começaram a entrar as novas turmas de agentes no sistema, né? Inclusive me incluo nessa. E a DPOI trabalhei na DPOI lá por 13 anos e a gente foi fazendo esses cursos de intervenção, né? Então, em 2002, eles eram internos, ou seja, para os agentes que faziam parte da unidade. Então, foi se treinando, foi se fazendo as evoluções ali da técnica e treinando e agindo, né, para as atuações dentro do sistema ali, nas questões de segurança e procedimento. E aí se chegou num nível muito bom, inclusive didaticamente falando, como repassar essa doutrina. E se você pegar pela história, por exemplo, a DPOI foi criada em 2000, em 2001 teve uma rebelião, a DPOI participou do gerenciamento da crise, a partir daí a crise foi resolvida, etc. E a partir disso, lembra da continuidade que eu falei lá atrás? Olha como é que ela é importante. Então já se existia o protocolo, a doutrina já tinha iniciado e começou-se a adotar dentro das unidades, como o grupo era dentro do sistema prisional, esse grupo começou a disseminar essas rotinas, esses protocolos de segurança para os demais agentes que trabalhavam nas unidades, justamente para evitar que acontecesse aquela rebelião de novo, que aconteceu em 2001. Fora os trabalhos, né, de revista, de rondas, etc. E a partir daí, estamos em 2023, até hoje,
Olha só que interessante. Até hoje, seguindo essa doutrina, seguindo esses protocolos, até hoje o Distrito Federal, desde 2001 para cá, nunca mais teve uma rebelião. Então, ou seja, porque a coisa funciona, se for aplicada. Não adianta só ter o grupo de intervenção, fique claro isso. O grupo de intervenção, ele é um catalisador. Então, ele serve ali para resolver a crise e, trabalhando da forma correta, disseminar isso até que isso vire uma cultura dentro do sistema prisional. Porque quem garante essa segurança no sistema prisional não é o grupo de intervenção. Ele é um auxiliar. Quem garante a segurança são os agentes do dia a dia, da carceragem, o agente que trabalha lá dentro, o policial penal que trabalha dentro das alas, dos pavilhões, nos pátios, nas guaritas, etc. Pessoal interno. Esse pessoal é o que é o mais importante na segurança. Mas, muitas vezes, eles não detinham esse conhecimento. O grupo tático, qual era a vantagem? Ele fazia essa ligação com a segurança pública, treinava, catalogava todo esse conhecimento, né? Além de ser um grupo especializado em resolver crise, resolvia a crise. E qual a outra função de um grupo tático? Treinar os policiais, treinar os agentes que trabalham dentro das unidades e ser capaz de visualizar aquilo que está errado e dar uma solução numa rotina e num protocolo melhor de segurança. E foi o que aconteceu com a DPOI e, graças a Deus, até hoje nunca mais teve rebelião no Distrito Federal. Então, 2002, os cursos internos, aí deu certo, e aí os outros estados que já estavam, né, 2002, se eu não me engano, iniciou a criação do grupo em São Paulo, que é o GI. Aí em 2004 foi o Rio de Janeiro, estava criando o JIT. O COP também, entre 2004 e 2005, criando o COP em Minas. Sem contar que no Rio lá, só para contexto histórico, já existia um grupo especializado lá, mas era um grupo especializado em escolta, que era o SOI, desde 86. Só que ele era focado em fazer escolta, né, de presos. E aí eles perceberam a necessidade, dentro desse grupo mesmo, criar uma célula de intervenção. Que aí foi em 2004 a criação do JIT. Então, como aqui no DF já existia bem consolidado isso, então houve essa troca de informação. Então, em 2004 veio o Rio de Janeiro, veio ao DF pegar esse conhecimento, depois veio Minas, depois veio São Paulo, e aí começou, né, a DPOI criou um curso nacional aí, que é o curso de intervenção rápida em recinto carcerário, e que aí diversos estados começaram a mandar os seus policiais, seus agentes para cá para treinarem e conhecerem a doutrina. Por que eu coloquei só os três? Porque são os três maiores sistemas dentro do país: Rio, São Paulo e Minas, ou São Paulo, Minas e Rio, né, se for por tamanho e quantidade de presos. Mas são os maiores sistemas, então eles são os maiores difusores dessa doutrina e, né, ajudaram bastante a difundir pelo país. Fizeram as modificações, cada um dentro dos seus protocolos estaduais lá, para suas necessidades, mas são três grandes escolas. E porque os outros grupos que, né, foram surgindo depois sempre, né, estavam pegando ali, que é o certo, copiando daqui, copiando um pouquinho de cada um e criando os seus grupos, cada um no seu tempo. Eu coloquei os três aí porque são os três maiores. Aí outro ponto importante na linha do tempo, 2006, curso de formação do DEPEN, e que tivemos a oportunidade de colocar a disciplina de intervenção tática dentro do módulo do curso de formação, né, como uma disciplina. Não era um curso de intervenção com aquele protocolo de operações, mas o agente já teria aquele protocolo básico de saber debelar uma crise que estivesse iniciando ali, pelo menos, né, pelo menos conter o início de uma crise, né? E muitas vezes assim ele conseguiria evitá-la. Por quê? 2006, 2005 para 2006 foi a criação do Sistema Penitenciário Federal, todo mundo hoje conhece, né? O antigo DEPEN, que hoje é SENAPEN, que foi criado para abrigar os presos aí tidos como os mais perigosos, né, os líderes de organizações criminosas. Então, esse pessoal que ia trabalhar nessas unidades, eles vieram para Brasília, vieram para o DF e foram treinados pelos agentes da DPOI. Então, se você pegar esses protocolos, tanto os protocolos são certos, que eles treinaram isso no curso de formação, foram para as penitenciárias, trabalham com os presos mais perigosos do país hoje lá, e até hoje, desde a criação do DEPEN, né, do SENAPEN, até hoje, 0 rebeliões. Por quê?
Porque além, né, do que eles tiveram na formação, eles ainda adotaram outros protocolos mais rígidos ainda. Então é um pessoal extremamente capacitado e que segue à risca cada detalhe de segurança. Então, até hoje, não se ouve falar em rebelião ou fuga do sistema penitenciário federal. Mais uma vez, mostrando que funciona. Mas porque eles já começaram certo. Olha que legal. Que eu falei, porque senão você vai perguntar, uai, Mike, mas por que que ainda existe em alguns estados? Por que ainda existe em algumas unidades? Porque, né, dependendo de quanto tempo tem o sistema penitenciário daquele estado, etc., desde a criação, muita coisa é cultural, né? Algumas vezes a rotina errada, ela é repassada há 20, 30 anos da forma errada. Então aquele pessoal as coisas acontecem porque eles não tinham conhecimento técnico. Por isso que foram havendo as rebeliões, porque eles não conheciam os protocolos corretos de segurança. O DPM, na formação, antes de botar o primeiro preso lá dentro, o pessoal já sabia tudo que precisava se fazer no quesito de segurança. Só não faria se não quisesse. Mas fazendo ali o certo, não tinha vício negativo, não tinha coisas erradas que vinham culturalmente sendo feitas. E isso aí é um grande aliado. E no sistema que isso não acontece, é o que eu falo, não é só o grupo de intervenção, precisa de uma mudança cultural. Isso pode levar 1 ano, 2 anos, 10 até 20 anos para se mudar. Vai depender muito do estado. Aí outro ponto na linha do tempo importante, 2016, né? Eu já pulo aí 10 anos para frente. Lógico que nesse meio tempo muita coisa aconteceu, né? Muitos estados aí evoluíram bastante, montaram seus grupos táticos, etc. Mas em 2016 foi interessante porque, como essa doutrina já havia se espalhado no país todo e praticamente todos os estados já tinham seus grupos de intervenção, tinha uma ideia que desde 2005, desde depois da criação, né, ali na criação do DEPEN, tinha-se uma ideia dos mais antigos aqui da DPOI, que era de criar um grupo nacional, como se fosse a Força Nacional, que tinha sido criada na época, com uma atuação específica em unidades rebeladas no país. Ou seja, se tivesse uma unidade rebelada em qualquer unidade do país, juntava-se esses interventores, né, que é como a gente chama o policial que tem o curso ali, que tem o treinamento, a doutrina de intervenção, juntava esses policiais, ia para aquele estado e resolvia o problema. E essa ideia ficou engavetada há muito tempo, até que em 2016, na série de rebeliões que aconteceram lá no Ceará, um dos responsáveis pelo grupo tático de lá deu a ideia para os governantes lá, para os responsáveis pelo sistema, de que existia essa possibilidade de se montar um grupo com profissionais de outros estados e que, porque só o grupo ali não estava dando conta de resolver todas as unidades, estavam trabalhando, mas não estavam conseguindo botar fim, mas se viesse esse grupo, conseguiria resolver por conta dessa doutrina. E assim foi feito. O Estado fez contato aqui com o DF, com o Mauro, né, que era o diretor da DPOI na época, e ele começou a disparar, a convidar os estados, né, os profissionais que a gente conhecia ali, dos grupos espalhados aí no país, juntou-se uma força-tarefa, né, uma força tática, e o Ceará pagou as passagens e esse pessoal foi para lá. Enfim, foi para lá, resolveu o problema nas unidades, ficou lá por mais de 90 dias, resolveu, começou a adotar protocolos, mudança, etc, etc. E viu-se que esse modelo funcionava. Mas, mais uma vez falando, não tem como mudar o sistema todo em 90 dias. É uma mudança de cultura, leva anos. Então, fez-se o que podia ser feito aí nesses 90 dias ou mais, e os profissionais voltaram para os seus estados e daí para frente o governo continuou tocando o sistema, né? Diminuiu bastante a carga de problema, mas não resolveu por completo. Enfim, aí entra 2017, como esse modelo já tinha dado certo em 2016, só que ele tinha sido feito de uma forma meio que por cooperação estadual somente, não tinha ali não fez parte o governo federal. E aí em 2017, né, quem lembra ou quem pesquisar na internet vai achar a mega rebelião lá do Rio Grande do Norte, Alcaçuz. Como já tinha acontecido, já tinha funcionado essa formulação em 2016, o pessoal lá do Rio Grande do Norte entrou em contato com o governo federal, querendo uma ajuda, um apoio. E aí os profissionais lá do governo federal, como sabia que já tinha acontecido, já tinha funcionado essa força integrada, entrou em contato, né, o pessoal do DEPEN entrou em contato com o Mauro, chamou
a gente lá para uma reunião. Mauro nem foi nessa reunião, eu fui com o Justino. E eles falaram, não, como é que a gente monta esse grupo para atuar lá no Rio Grande do Norte? E a gente explicou como é que a gente tinha feito em 2016. O governo federal pegou e entendeu a ideia, fez o que tinha que ser feito, juntou os profissionais mais uma vez, né, agora com o apoio do governo federal, dos outros estados, dos grupos, chamou esse pessoal, juntou com o próprio DEPEN para o Rio Grande do Norte para resolver o problema lá de Alcaçuz. Foi resolvido o problema, daí, né, teve uma continuidade, que eu falei, nesse caso aí teve continuidade, graças a Deus até hoje, estamos em 2023, 2017 até 2023, zero rebelião lá. Ou seja, tudo organizado, porque foi feito todo o protocolo da atuação, né, do treinamento, dando continuidade aos procedimentos e a mudança ali, que levou alguns anos, né, a formação de novos policiais lá e está funcionando. Enfim, isso é uma linha histórica aí só para você entender o que vem acontecendo e o que mudou durante esses anos. Beleza? Aí, né, eu já falei nele aí várias vezes, então não tem como eu deixar de falar desse cara. Por quê? Esse cara é que provocou toda essa mudança. Luiz Mauro Albuquerque Araújo, muitos conhecem como Mauro Albuquerque. Considerado como o pai da doutrina de intervenção no Brasil, foi o precursor em criar um método eficiente para colocar fim nas crises em estabelecimentos prisionais. Sua metodologia de trabalho deu tão certo que ultrapassou as barreiras da intervenção em momentos de crise e passou a ser adotada na prevenção e gestão prisional. Agora eu entro num ponto aqui que é assim, ou ame ou deixe. Porque tem muita gente que gosta do cara, tem muita gente que não gosta do cara. Enfim, básico assim. Mas, mesmo quem não gosta, não tem como não admitir que esse cara fez uma revolução no sistema prisional. Então, foi ele sozinho? Não. Foi toda uma equipe, muita gente ajudou, de vários estados, etc. Muita gente agregou. Mas ele foi um líder, como toda grande revolução tem um líder, ele foi um líder que revolucionou na criação da doutrina, que revolucionou a criação dos grupos táticos e na atuação da polícia dentro do sistema. Ponto. Ponto. Tive a oportunidade de trabalhar com ele de 2002 até 2022. Então foram aí 20 anos de trabalhando juntos e é um cara fantástico que tem uma visão além do seu tempo. Mas, como tudo na vida, existe, né, hora vai agradar, a hora não vai agradar, mas tem que reconhecer. O cara fez e faz a diferença até por onde ele passa. Ele agrega valor, ele não passa despercebido. Então, muitos se espelharam nele, todos os estados, né, tem hoje pessoas que são importantes nos seus estados, né? Não vou ficar falando aqui para tentar não esquecer alguém, mas por cada estado, se eu falar, por Santa Catarina, tem um colega lá, o Carlos Alves, que o pessoal chama ele de 01 lá no estado dele, tem o Agno lá no Mato Grosso, tem o pessoal de São Paulo, aí tem Saulo, Dibe, o Terror, tem a galera lá, Eduardo, não vou ficar falando aqui, senão a gente esquece algum nome, mas todo estado tem, lá no Acre, tem a galera do Acre, do Caio, do Kiuli, do Cunha, né, o pessoal que ajudou, tem o pessoal lá do Amapá, que é o Gama, tem em Rondônia lá o Custódio, outra galera. Pô, tem um Rio, né? O Rio nem se fala, o Rio, o pessoal antigaço lá, pô, Andrade, o General, né? O nosso amigo Oliveira, o Henrique do Rio, pô, duas figuraças. Henrique e Oliveira, dois caras que eu adoro, amigões lá no Rio de Janeiro. O Henrique, mais antigão, mas teve aqui em 2004. A gente se conheceu em 2004. Até hoje a gente troca ideia, trabalha junto. O Oliveira também teve no DF em 2005, junto com o Andrade. Então são caras referência lá no estado, né? Junto com os outros lá, Badaró, outros antigos lá que não vou citar o nome de todos aqui. Enfim, aí teve o pessoal do Paraná, do Sori, né, o Valdir. Aí tem o pessoal do Rio Grande do Sul lá, do Moro, né, do Juliano, né, Espírito Santo. Tem um colega lá que é o Castor, entre outros antigos lá que ajudaram pra caramba na mudança. Então, enfim, cada estado teve um cara que ajudou na transformação. Muitos, né, espelhados nesse cara aí, no Mauro, e que tocaram seus projetos para frente e fizeram a revolução. Então não dá para falar hoje de segurança, intervenção, sem falar desse cara. Goste ou não dele, ele fez toda a diferença sim e faz até hoje no sistema.
Beleza? Um abraço para todos aí e que eu esqueci o nome, que eu não falei, não fica com raiva de mim não. Mas vamos dar continuidade aqui. Mike, mas como é que ele tirou essa ideia? Como eu falei, aquele conhecimento, né, que o pessoal tinha vindo da PM e teve uma ideia de que é essa intervenção, né? Falando da doutrina de intervenção, da mudança. Quais são as principais características dela? Se a gente pegar a doutrina da Polícia Militar de choque do CDC, né, que tem aquela linha de escudo, né, que vai para cima né, afastando a turba, etc. O que a gente mudou no sistema prisional? Qual foi a ideia? Primeiro, dentro do sistema, os grupos táticos não tinham um efetivo que tem um batalhão de choque. Então, se fosse botar aquele tanto de escudo, viu-se que com o tempo a gente ia ficar, né, trocando ali, ia ficar lá na briga por exemplo, uma rebelião. Você ia para cima dos presos, os presos iam te atacar, você ia se defender. A gente ia ficar muito numa postura defensiva, tomando pedrada, etc. E não ia conseguir aquela efetividade, justamente por conta do efetivo. Então a grande sacada foi substituir a linha de escudeiro por uma linha de atiradores com calibre 12 e munição de borracha, por exemplo. Então isso aí fez toda a diferença, tá? A subdivisão das equipes em frações menores, descentralização de comando, a utilização da equipe de extração. Lembra daquele negócio do cirúrgico que eu falei, que a gente ia lá, entrava numa ocorrência, numa crise, e tirava as pessoas que estavam gerando aquela crise? Isso é muito importante. Faz-se isso com a equipe de extração. E depois disso tudo, a reorganização das rotinas e procedimentos. Por quê? Porque esse grupo teria o conhecimento técnico, tanto de estrutura de cadeia, como de rotina de preso, etc., para fazer as mudanças necessárias para evitar que aquilo acontecesse de novo. Então, essa foi a grande mudança da doutrina que fez evoluir toda a questão da segurança do sistema prisional. Certo? Vamos para frente. E aí, para provar isso, né, tem um videozinho que a gente vai passar aqui. Esse vídeo é bem interessante porque 2004, lembra que eu falei que o Rio de Janeiro veio para Brasília? Veio, pegou a técnica, pegou o conhecimento, voltou para o Rio para formação do grupo do JIT. Só que chegou lá, quem não tinha vindo para Brasília, quando o pessoal começou a falar como é que era, falou, não, aqui não funciona, aqui é Rio de Janeiro, aqui a gente encontra arma dentro da cadeia, essa técnica não funciona, isso e aquilo. E os colegas tentando repassar a técnica, só que o pessoal que ficou lá não acreditava. Falaram com o Mauro aqui, o Mauro, poxa, não, faz o seguinte, nós vamos para aí e a gente passa o treinamento e vamos tentar fazer em loco aí para que eles entendam. E assim foi feito, foi uma equipe do DF para lá, Mauro, Justino, Nunes, aqui eles foram para o Rio e começaram a treinar o JIT lá no Rio, lá no complexo. E começaram a treinar e vai um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana e os caras só treinando e mesmo assim aquele pessoal mais cético ainda falando, não, isso aqui não funciona, o Rio é diferente, não vai dar certo, isso aqui não sei o que, enfim. Eu sei que Mal, certa vez lá brincando, falou assim, eu só fico triste porque não aconteceu nada ainda pra gente colocar em prática. E depois disso o pessoal chamou ele até de para-raio lá, porque depois que ele falou isso, aconteceram, se eu não me engano, 3 rebeliões, né, consecutivas lá, e esse grupo estava treinando, atuou nas 3, resolveu as 3 crises utilizando a técnica de forma eficaz. E o que é legal, uma dessas intervenções virou uma reportagem de 2004, que saiu até no Fantástico, e que eu acredito que também foi uma grande mudança, porque aí essa notícia se espalhou pelo país, e aí mais ainda aqueles estados que ainda não tinham seu grupo tático formado, ou ainda tinham alguns problemas estruturais na questão de segurança, começaram a procurar esses protocolos, procuraram montar os seus grupos, tá? Então vou passar a reportagem aqui para a gente ver. Então vamos lá ver esse vídeo que é bem interessante. De uma operação policial que hoje de manhã acabou com uma rebelião no presídio Hélio Gomes, no centro do Rio. Viu lá, né? 2004. Presos rebelados exibem as armas no telhado. Eles têm pelo menos 2 pistolas. Apontam facas para a cabeça de um agente penitenciário. Então olha só, né? Um agente penitenciário aqui feito de refém, né? Então tá ali presos. Os presos estão dominando ele ali em cima do telhado. E aí foi né, quando chamaram o grupo de intervenção. Teve o apoio da aeronave. A equipe de intervenção se dividiu 11 homens por baixo, 11 homens por cima. E 22 agentes para tomar o presídio e a aeronave dando apoio. Soltar. Agridem os reféns com uma machadinha.
Um agente aparece dependurado de cabeça para baixo. Olha aí, você sabe, viu que os caras não dão mole, né? Em que a Não dão polícia mole. decide invadir o presídio. 2 Olha helicópteros se só, vão aproximam. jogar granadas, ó. Voos rasantes. Começa a ação de resgate. Pessoal jogando granada já, 2 aeronaves dando apoio. Aqui já tinha iniciado a tomada que estava na laje, no superior das galerias. Os presos pulam para dentro do presídio e atiram contra os helicópteros. Isso aí, ó. Um refém tenta Viu que tem ficar um no telhado. refém querendo sair? Então isso aí foi o momento que a equipe já tinha avançado, já estava subindo pro... A equipe já tinha avançado, já estava subindo, já estava no telhado, já estava indo, já tinha colocado os presos para ir para um canto e a equipe já estava progredindo para ir buscar o refém. Só que ele estava tão desesperado, tão louco, que ele já queria pular dali, né? Não esse agente, mas outro agente que estava lá de refém, outra oportunidade lá. Esse conseguiu pular, inclusive ele se machucou, depois o helicóptero foi lá, vai mostrar aí, e levou ele. Mas você vê como é que a pessoa fica em choque, né? O agente penitenciário ficou em choque, mas a equipe conseguiu resgatá-lo lá. Beleza? Vamos continuar. Vídeo. Com a camisa rasgada, ele escapa. Aí, ó. Nesse momento aí, ó, esse que tá puxando ele é o Mauro. O Mauro veio e puxou Policiais ele. desembarcam Não, no vem comigo, presídio. vem caminhar Por baixo, comigo. ao mesmo tempo, agentes penitenciários do grupo de intervenção tática, o parente de Aí, preso ó. se desesperam. Ele tentando fazer um perímetro, mas você vê que não tava conseguindo fazer, né? Um O pessoal ainda helicóptero tava desce no meio transitando da o rua, presídio ali trazendo um agente ferido. próximo da área do agente, né? Se machucou para ambulância. Com a operação em Pessoal andamento, ruim pra algumas igreja, pessoas chegam para o interessante, culto né? Não... na igreja ao lado. Vida normal. O rebelião tocando, vida normal, vida que segue. A gente lá Em resolvendo. menos de meia hora, a polícia assumiu menos o a controle senhorinha do lá orou presídio. pelos Um agentes. preso que teria resistido foi morto a Agora tiros que ele por vai policiais. contar O motim como é que terminou resolve com 14 detentos a e 2 questão agentes feridos. A rebelião durou na 14 situação lá que horas. começou em Ontem Brasília, à noite, né? depois de uma Vai falar tentativa aí. de fuga, os presos fizeram 5 agentes reféns. O presídio foi cercado. A ação da polícia foi planejada durante toda a noite. Um dos comandantes da operação explicou a O comandante do estratégia. helicóptero Eles vai falar ficaram sem como é que perna, não eles sabiam fizeram. para onde correr para o helicóptero olhar. Então, e com isso, e o barulho dos agentes penitenciários Atrás tomando a dele, cadeia pessoal eles ficaram atordoados e nós do conseguimos JIT, dominar aí o pessoal que tá com essa atrás operação aí, conjunta, dominar, quem tá dando a debelar entrevista. essa rebelião. Com a situação controlada, a polícia fez a recontagem e a revista nos presos. O repórter Eduardo Tchau mostra como trabalha o grupo que ajudou a Vai acabar mostrar com o a treinamento que eu rebelião de falei. hoje. O pessoal que foi pro... Foi a primeira Rio. vez que esse grupo Ó, de esse que agentes tá dando aí o penitenciários treinamento de trabalhou numa console, rebelião no presídio. Aquiles. Um treinamento que começou há mais de 30 dias em Brasília e mostrou o quanto pode ser eficiente nas cadeias aqui do Rio de Janeiro. Mesmo no domingo, o Núcleo de Intervenção Tática do Sistema Penitenciário manteve a rotina de exercícios horas depois de atuar no presídio Aí Mauro Hélio e Gomes. Aquiles, três, né? Estas imagens mostram a E aqui é no preparação DF, dos esse aí já é no agentes DF, ó. em Brasília. O Vê Distrito que o pessoal ainda tá Federal com a camisa é o do único SOI, eles lugar estavam onde criando o existe um JIT grupo ainda. só para pôr fim a rebeliões em presídios. Treinos especiais para que os próprios agentes aprendam a conviver com situações de conflito nas cadeias. Ó, famoso Badaró. Estas são as armas usadas pelos agentes. Todas têm uma característica, Mauro aí. não são letais. Por Novinho. exemplo, eu vou deter um ataque com Ei, uma Mauro, faca, passa, justamente o com tempo essa passa, motivo. viu? Eu vou Tá ficando evitar velho. uma matança dentro do pátio, uma briga entre internos, um esfaqueando o outro, somente com essa munição. O suficiente para neutralizar o ataque dele. Sem matá-lo. Sem matá-lo. Do treinamento para a realidade. Aí Este foi é a um hora instante que em que o grupo de intervenção Zona tática Real, chega ao ó a presídio quantidade de Hélio agentes. Gomes. Isso foi outra Momentos coisa depois que muito essas importante, imagens porque foram gravadas, os você agentes vê, jogaram bombas de os efeito grupos moral, táticos dentro do sistema, eles dispararam conseguem balas resolver de o problema, borracha debelar e uma resgataram crise alguns com um reféns. efetivo Enquanto isso, infinitamente a polícia menor do tentou que aterrar o no batalhão de prédio. A choque. atuação Por quê? foi considerada um Conhecimento da sucesso. estrutura, Aproximadamente conhecimento 2 dos minutos, nós fomos procedimentos, tomando tudo isso aí faz galeria a galeria, diferença. chegando até o ponto final em que nós conseguimos Beleza, resgatar os pessoal? reféns Então com é isso. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar para cá e dando continuidade aí, né? Então esse é o grande ponto da evolução da intervenção. Ou seja, se eu pegar aí, né? Vamos ler aqui, ó. Superada a fase tática e operacional, a característica mais importante na evolução da doutrina é a implementação dos procedimentos e protocolos de segurança. Todo interventor tem a obrigação de saber executar as rotinas dentro de uma unidade. Esse foi o grande boom que fez realmente a doutrina ser aceita, realmente
um sistema mudar. Porque só ir lá resolver o problema e sair, isso aí a PM já fazia com muita maestria, não dá certo. Qual foi a grande diferença dos grupos dentro do sistema? Atender rápido, entrar, resolver e dar continuidade. Resolver e mudar os protocolos para que aquilo não aconteça de novo, né? Isso é o ponto mais importante. Então a gente tem que lembrar disso. Aí, passo hoje a questão de trazer e de mostrar, eu montei esse quadro aí com a ajuda dos colegas dos estados. Esse quadro aí mostra o quê? Os grupos de intervenção que tem no país. Hoje, todo o estado, graças a Deus, tem um grupo de intervenção ou mais de um. Se a gente contar aí na foto, tem 33 grupos de intervenção, só intervenção. Por quê? Porque tem estados que tem mais de um grupo devido ao tamanho, né? Mais de um grupo com um nome diferente, né? Porque se eu for contar, por exemplo, São Paulo aqui que tem o GIR, acho que são 10 GIR que tem em São Paulo, né? O 4 que é da capital, mas são 10 grupamentos GIR que tem lá. Então, lá no Ceará tem o GAP e o GORE, tem estados que tem mais de um grupo. Isso eu estou falando só de intervenção. Por quê? Alguns estados existem outros grupos especializados dentro do sistema. Normalmente, os sistemas penitenciários vão contar com 3 grupos especializados, que é um grupo de intervenção, um de escolta e um de canil, por exemplo, né? Um de operações com cães. Tem estados que essas 3 especialidades estão dentro do mesmo grupo. Um exemplo deles é o DPOI aqui do DF. A DPOI, ela tem o grupo de intervenção, né? Ou seja, todo mundo faz intervenção, tem o pessoal que faz a escolta e tem o núcleo de operações com cães, né? Então tem o núcleo de intervenção, o núcleo de escolta e o núcleo de operações com cães. Tudo dentro da mesma unidade. Já tem outros estados que gostam de separar em grupos diferentes. E aí eu não vou entrar nessa celeuma, qual que é melhor. Eu tenho a minha opinião, mas qual que é melhor, qual que é o pior. Se quiser, depois a gente grava um vídeo só sobre isso, porque esse aqui já está ficando muito longo. Mas enfim, aí aqui na foto, antes que fale, mas falta o grupo tal, grupo tal. Não, aqui é só focado na intervenção. Aqueles que são específicos de escolta, aqueles que são de operações com cães, ou hoje, né, que também está em voga a criação de grupos de recaptura, não coloquei aqui, só intervenção, beleza, pessoal? E aí, vamos finalizar, tem aí a oração do guerreiro de intervenção prisional, né, feita aí pelo meu amigo policial Carlos Justino de Mello, já está aposentado, mas até hoje participa aí, trabalha, está nas instruções, né, nas unidades de polícia penal, é um cara fantástico, eu tive a honra de trabalhar e conhecer, e ele alguns anos atrás, bastante anos atrás, ele já com toda essa doutrina disseminada aí no país, mas somos homens tementes a Deus, ele também, um bom servo e filho de Deus, ele teve a ideia de criar a oração do interventor para dar mais uma proteção para essas pessoas, os policiais que trabalham essa árdua missão. Então fica aqui para ficar eternizado, como eu disse, a história. Eu gosto de levar a história, quem criou, lógico, tudo dentro daquilo que eu sei e que fique eternizado por muitos anos e cada um deixando a sua contribuição, o seu legado. Então, é interessante a gente divulgar isso. Eu vejo hoje que vários grupos têm colocado isso aí nas suas unidades, na parede, baixo bacana, mas a gente tem que lembrar de quem foi que criou, né? Porque às vezes se perde, às vezes você pergunta, eu chego em curso, quando eu quero sacanear o aluno, eu chego em curso de intervenção, aí sabe a oração do guerreiro de intervenção? Fala aí a oração. Aí o cara fala tudo certinho. Agora, quem é o autor? Não, então paga 10. Normalmente o cara sabe a oração, não sabe quem é o autor. Então, se você vai ser aluno de curso de intervenção, vai ser policial penal, então grava aí o nome do autor para você não ter que pagar 10, ficar pagando flexão desnecessária, nem botar o turno a perder, beleza? Então é isso, pessoal. Acho que o vídeo vai ficar longo demais, não sei, vamos ver como é que vai ficar, mas a ideia era trazer um pouquinho da história da intervenção, um pouquinho de como é que surgiu, alguns personagens, não consigo falar de tudo, já ficou grande demais, mas fico aberto aqui a sugestões, dicas, diz aí o que você achou do vídeo, diz o que está faltando, e se, quem sabe uma live, né, eu prefiro o formato de live, mas eu nem sei se eu consigo fazer uma live daqui, mas eu acho interessante, coloca aí se você quer uma live, e aí a live eu acho legal porque a interação aqui eu estou falando direto para a câmera, às vezes
posso me perder, posso ser repetitivo, e na live não, você vai interagir conforme cada pergunta, você vai dando a resposta, lógico, dentro do meu conhecimento, meu limitado conhecimento, e o que eu não souber é interessante que eu vou correr atrás, vou estudar, vou buscar, tá? Então é isso, fiquem com Deus, tamo junto, força, honra e lealdade, valeu!